capítulo 5 de Gênesis, o 21, 22, 23 e 24, que diz assim: Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Preste atenção nesse versículo, ó. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Preste atenção novamente, 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. Irmãos, hoje eu quero falar a respeito da vontade de Deus para com as nossas vidas. Mas antes, irmãos, eu quero falar aqui a respeito. Domingo passado nós falamos a respeito dos 15 anos a mais do presente que Deus deu a Ezequias, né? E eu também falei naquela ocasião, e eu volto a repetir. Uma das vontades de Deus para nós é que nós nos amadurecemos. Eu estou, juntamente com a minha esposa, irmãos, fazendo um curso de psicanálise para entender os comportamentos humanos, né? E tudo isso resume ao amadurecimento do ser humano. É necessário, irmãos. Minha esposa disse algo esses dias para alguém, e ela estava dizendo para mim: é verdade, irmãos, o que precisa em nós é amadurecimento. Nós precisamos nos amadurecer para nós lidarmos com certos tipos de situação, de coisas na nossa vida. Você precisa se amadurecer, ser uma pessoa madura para lidar com esse negócio chamado casamento, sabia? Você precisa ser uma pessoa madura para saber lidar com certas coisas que acontecem lá no seu ambiente de trabalho. Sabia? Eu fico admirado, irmão, sabe? Eu vejo algumas pessoas assim, e eu fico pensando, eu quero chegar nesse nível de amadurecimento. Porque a pessoa, irmãos, que ela está passando por uma dificuldade, você pensa assim que ele vai ser consumido diante dessa dificuldade. Mas você sabe que pelo amadurecimento dele ou dela, eles conseguem tirar muitas das vezes de letra. Você imagina, irmãos, uma igreja amadurecida, os crentes amadurecidos, eles vão saber lidar com muitas situações. Porque se a pessoa não tem um amadurecimento em certos tipos de coisa que acontece, irmãos, dentro da igreja propriamente dito, não vai ter condições de lidar com algumas situações. Como que é bom, irmãos, você fazer parte de uma igreja que a maioria dos irmãos tem um amadurecimento. Não é qualquer coisa que abala o cristão.
Não é qualquer coisa que acontece, sabe? Que vai deixar o crente para baixo. Não. Porque às vezes acontecem algumas coisas, irmãos, que é inevitável. Acontece, você sabia que acontece? Principalmente na nossa igreja, a igreja Assembleia de Deus, né? O sistema. Algumas coisas acontecem, a gente fica assim, meu Deus, por que aconteceu isso? Mas o crente, irmãos, que tem aquele amadurecimento, né? Ele sabe lidar com a situação, sabe? Você quer ver uma coisa, irmãos? O crente amadurecido, né? Às vezes acontece alguma coisa com um líder. Você sabia que o líder, um pastor famoso, ele é como Elias. A Bíblia diz, sujeito às mesmas paixões que nós, que ele é sujeito a cair, a fracassar. Aí tem gente que não tem um amadurecimento, irmãos. Tem gente que quer se desviar, tem gente que não se contenta, tem gente que não perdoa, tem gente que não se perdoa. Por quê? Porque não tem amadurecimento. Não tem amadurecimento. Você já viu, irmãos? Tem gente, irmãos, que às vezes aqui não, a igreja é pequena, mas tem igreja, irmãos, que a pessoa está indo para a igreja e já está certo, né? Às vezes eu fico meio assim com esses cartazes, né? Que já vão sabendo quem é que vai pregar. Aí de repente acontece alguma coisa e, por exemplo, algum tempo atrás, fulano estava uma pessoa famosa para cantar, não foi, e o fulano chegou, e a outra pessoa que foi cantar foi melhor ainda, irmãos. Mas ele não se conteve, irmão, não teve estrutura, não teve amadurecimento, e praguejou, e falou mal de quem fez isso, não, irmãos, a pessoa que tem um amadurecimento, irmãos, ele sabe que Deus está no controle, glória a Deus, ele glorifica a Deus, sendo A, sendo B, sendo C, ele glorifica o Senhor. Você sabia, irmãos? Tudo isso está dentro do contexto. Hoje eu estou falando aqui da vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para essa igreja. Tem que ter amadurecimento, sabia? Eu lembro, irmãos, quando nós estava na igreja da sede do setor, pastor Daniel, 9 anos dirigindo aquela igreja. Quem lembra do pastor Daniel Bueno? Todos lembram, né? 9 anos. As irmãzinhas ali congregou com nós, né? A mãe da irmã Célia, a irmã da irmã Célia. Mas chegou o momento do pastor sair, do pastor deixar aquela igreja, aquela congregação. É lógico, tem aqueles irmãos que choram, fica choroso, né? Fica choroso, mas é um momento. Estava aquela situação do pastor sair, irmãos, né? Foi anunciado e ele ficou lá ainda uns 20 minutos. O pastor Daniel pegava no microfone, todo mundo chorava, porque o pastor ia sair. Sabe, irmão, tem que ter estrutura, tem que ter amadurecimento para aquilo que Deus tem na nossa vida, né? Isso é um ciclo, acaba um ciclo, vem outro ciclo, e sabe, Deus continua cuidando da igreja, do seu povo, independente, irmãos. Sabe, irmãos, eu fico olhando assim, alguns irmãos, e eu tenho aprendido, sabia, a ter o amadurecimento que alguns irmãos têm. Às vezes, algumas lideranças, irmãos, na igreja, eu fico assim admirado de pessoas que têm um amadurecimento, e a gente pode aprender com essas pessoas, pode aprender.
Mas irmãos, vamos aqui falar aqui, depois a gente volta aqui nesse contexto aqui. Mas hoje eu quero falar assim da vontade de Deus. Porque ainda tem gente, irmãos, que ainda não compreendeu a vontade de Deus na vida dele. Primeiro, a vontade de Deus para a sua vida é que você ande com Ele. É que você não se aparte dele, de jeito nenhum. Nós lemos aqui, irmãos, de um homem que ele, de tanto ele andar com Deus, você sabia? Nós lemos aqui a respeito de Enoque. Você não vai ouvir falar muito de Enoque. Você sabe por quê? A Bíblia diz que ele andou. Ele acordava com Deus. Ele ia dormir com Deus, ele acordava com Deus, ele andava com Deus, ele estava com Deus. Aonde ele estava, Deus estava lá. Oh, irmãos, que alegria, que bênção. Essa é a vontade de Deus para nós, de nós estarmos aonde Ele está. De Deus estar conosco. Essa é a primeira vontade. Irmãos, pensa, irmãos, a Bíblia diz que de tanto, olha o versículo de número 24: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus para si o tomou. De tanto andar com Deus, de tanto ter a presença de Deus na vida, a Bíblia diz que Deus olhou para Enoque e diz: Enoque, a terra, a terra não te merece, Enoque. Sabe de uma coisa, Enoque? Eu preciso que você esteja aqui no andar de cima. Irmãos, a Bíblia não se vai falar da morte de Enoque, a Bíblia só vai dizer que Deus para si o tomou, Enoque, de tanto ele andar na presença de Deus. Essa é a primeira vontade de Deus, que você ande com Ele, que você não se aparte dele, que você não saia da presença dele. Aleluia. Sabe por quê? Você não vai correr tanto risco de errar, de pecar, de falhar, se você andar com Deus. Aleluia. Com quem que nós estamos andando? Com quem que nós estamos andando? Deixa eu falar aqui de alguém que estava numa cama. Em Marcos, capítulo de número 2, nós vamos conhecer a história de um homem que ele foi trazido por 4 amigos. Olha só, irmãos, com quem que é que nós estamos andando? Você não é proibido de andar com ninguém, você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Mas as pessoas, as nossas amizades, aqueles quem nós estamos colocando ao hall das nossas amizades, quem são eles? Esse homem, irmãos, ele era impossibilitado de andar com as suas próprias pernas por causa de uma enfermidade. Mas ele tinha 4 amigos, irmãos. Ele tinha 4 amigos que colocaram no coração assim: ó, nós vamos passar o que nós tivermos que passar, mas que nós vamos levar você na presença dele, e nós vamos. Essa é a diferença, irmão, das pessoas que nós andamos. O crente não pode andar com qualquer um, não, irmãos. Aleluia! Nós temos
temos que andar, meus amados, nossas amizades, né? O hall das nossas amizades tem que ser com pessoas que nos levem mais perto de Deus, o céu. Oh, glórias. Deixa eu falar para você, eu fiquei uma época afastado do Evangelho, mas irmãos, pensa numa dificuldade, era deixar os amigos assim, ó, aqueles que me afastavam de Deus, os amigos de copo, os amigos, sabe, de ficar no bar bebendo. Eu ia para a igreja, irmãos, comecei a ir para a igreja com a minha esposa nos finais de semana, no domingo. Pegava o carro, ia, aí chegava bem cedo, e um dia, numa terça-feira, meu pai precisou do carro, e eu porque queria ir na igreja, mas só que no caminho da igreja, irmãos, até chegar na igreja, eu ia passar pelo bar, horário de verão, aonde nós ficávamos ali, né, jogando, bebendo, e eu tinha certeza que eles iam instalar. Meus amados, a minha vontade foi de não ir, mas como diz o Ronaldo aqui, nós não podemos nos envergonhar daquele que nos chamou. Glória a Deus. E irmãos, chega um momento que nós vamos ter que escolher as nossas amizades, e nós vamos dizer, ó, esse aqui eu não posso andar, porque não vai dar certo. E é verdade, teve muitos irmãos que não fez mais parte das minhas amizades, teve que ficar para trás, eu tive que deixar, eu tive que tomar uma opção na minha vida. Aí eu falei, meu Deus, se eu for, eu vou passar lá, esse horário está de dia, eles vão me ver, eles vão tirar sarro. E foi dito e feito, irmãos, eu passei assim, né, um lugar que eu sempre estava lá, e quando eu estou passando, eles já falaram, ih, lá vem o irmão. A primeira coisa que fala. E eu com a Bíblia, irmãos, mas eu estava firme no propósito, glória a Deus. Eu preciso mudar de vida, eu preciso continuar no meu propósito, daquilo que Deus me chamou, e não vai ser essas pessoas que vão me tirar do propósito. E sabe o que falaram para mim? Ô irmão, quando chegar lá, ore por mim. Levantei a mão bem baixinho, falei, pode deixar que eu vou orar por vocês. E sabe o que acontece, irmãos? Era para mim ter vindo para a igreja antes, mas a dificuldade de deixar pessoas, irmãos, que não agrega nada nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. Aqueles homens, amigos do homem que estava na cama, colocaram no coração, ó, nós vamos levar você lá. Chegaram, irmãos, ali no portão da casa, a casa lotada, lotada, quem sabe, eles pediram licença, puxaram para lá, puxaram para cá, e você pensa que era fácil carregar uma cama, irmão? Não é? Uma cama com uma pessoa em cima, um pega numa ponta, outro pega na outra, outro na outra, outro na outra, e tem que andar com ela equilibrada. Se um deixar, né, a pessoa que está em cima cai da cama, e aquilo que ele estava levando lá para receber a cura, podia ser que até matava a pessoa, né? A situação ficava mais difícil ainda. Mas meus amados irmãos, chegaram no portão, não teve condições. Chegaram na porta da sala,
que geralmente é depois do abrigo, né, depois da garagem vem a sala. Também não tiveram condições de chegar até Jesus, mas eles olharam para aquele homem em cima da cama e diz: pode ficar tranquilo, não vai ter dificuldade, para nós te levar lá na presença de Jesus. Essas pessoas do hall da sua amizade tem te levado para perto de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Sabe quem quer te levar e precisa te levar para mais perto de Jesus? É os irmãos que estão aqui na igreja, ó, que estão intercedendo pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Estamos intercedendo para a sua vida, estamos orando pela sua vida, que você passe por essa dificuldade, por esses problemas. Não dê ouvido a certas amizades. Aí, irmãos, quando eles viram que não tinha condições, eles certamente procuraram uma escadinha que tinha no fundo, para ir para o fundo da casa, e eles subiram. Pensa, irmão, subir numa escada com uma cama, não é fácil. Subir na escada já não é fácil, imagina subir com uma cama, com uma pessoa paralítica em cima da cama. Aleluia! Mas essa é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos te levar para a presença de Deus hoje. Glória a Deus! Aleluias! Aí, irmão, sobe pela escadinha, sobe por cima do telhado, tem que tirar, né? Não era telha, mas vamos dizer que era as palhas ali, tira tudo ali, e a Bíblia diz que vão descer a cama agora. Desce a cama, e tem que descer tudo alinhadinho, tudo niveladinho, desce tudo certinho, e vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que essa cama chega aonde? No centro, aonde Jesus se encontra. Aleluia. Essa é a vontade de Deus, que nós, eu e você, viemos estar aonde Jesus está. É onde Jesus está, Ele está no centro, Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Porque tem gente, irmãos, que deixa Jesus para segundo plano, deixa Jesus para terceiro plano, deixa Jesus para quarto plano. Você sabia, irmãos, por poucas moedas de prata, Judas, ele vendeu Jesus. Mas nós estávamos fazendo, numa outra congregação que nós estávamos, uma soma, irmãos. Aquelas moedas de prata, parecia que não valia nada, mas valia naquela época para comprar um terreno ou uma chácara. Judas vendeu Jesus por isso. Mas tem gente, irmãos, que vende Jesus por muito menos, deixa as coisas de Jesus por muito menos. Aleluias. Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus, irmãos, é que Deus, Jesus Cristo, Ele seja o centro das nossas vidas. Glória! O que Jesus, Ele quer para a minha vida? Ele quer que nós afastamos da imoralidade sexuais, Ele quer que nós nos afastamos de tudo aquilo. Tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide. O que separa e divide o homem e Deus? O pecado. É isso que separa o que Deus, Ele quer para nossas vidas.
Aleluia, Ele quer que nós colocamos Ele no centro, porque quando nós chegamos ali, aonde Jesus está, que é o centro, é onde Deus começa a trabalhar. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então eu vejo, irmãos, que esse homem, ele não tinha pernas para andar, mas ele tinha amigos que tinham condições de levar ele até Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E esse homem, irmãos, sabe o que acontece com esse homem aqui? Ele buscou ajuda. E tem gente, irmãos, que o que ele precisa é de uma ajuda, mas ele fica preso. Você sabia que ele fica preso e ele não, parece que não quer ajuda de maneira alguma. Ele acha que ninguém pode lhe ajudar, mas pode. Aleluia! Pensou se não fosse esses 4 amigos na vida desse homem? Talvez nós nem estaríamos falando dele aqui hoje. Mas ele tinha pessoas que podiam lhe ajudar. Sempre tem alguém que pode te ajudar. Sempre tem pessoas idôneas, pessoas capacitadas, aleluias, que você pode chegar até ela, contar para ela, e eu tenho certeza, sendo uma pessoa de Deus, ela vai te auxiliar. Ela vai te auxiliar. Eu já tive, irmãos, numa encruzilhada tão difícil na minha vida, que eu não podia tomar aquela decisão sozinho. Eu liguei para um amigo meu, um pastor, e eu disse para ele: pastor, eu posso ir aí aonde o senhor está agora? O senhor dá 10 minutinhos, não precisa ser nem 10 minutinhos, o senhor dá 5 minutos da atenção do senhor para mim hoje? Ele falou: pode vir, que eu estou aqui te esperando. E eu fui. E se eu estou aqui hoje, irmãos, é que eu fui pedir ajuda para alguém. Glória a Deus! Tem gente que não pede ajuda para ninguém, fica lá sofrendo, sabia? Deus sempre vai ter, como esse homem tinha, né? 4 amigos para te ajudar. Deus sempre vai ter alguém para poder te ajudar. Aleluia! Glória a Sempre vai ter uma igreja para estar orando pela sua vida. Sempre vai ter alguém intercedendo por você. Aleluia! Aleluia! O que nós mais quer, essa igreja quer, é te levar na presença de Deus. Aleluia! Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você já sabe. Espírito Santo! Aleluias. Antes de tomar qualquer decisão, procure saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Alguém contou alguma coisa para mim esses dias, e eu disse: antes de você tomar qualquer decisão, procure eu para conversar. Não vá sem antes conversar comigo, não. Antes de você tomar qualquer decisão, procure saber o que é que Deus tem na sua vida. Qual que é os propósitos de Deus na sua vida? Oh, Espírito Santo! Não faça como Jonas, não. Porque Jonas, irmãos, o que ele fez foi fugir. Não queira fugir da presença de Deus, não. Glória a Deus. Preste atenção como que Deus te presenteou. Você está numa igreja, e nós aqui, meus amados irmãos, nós podemos ajudar uns aos outros. Você já descobriu
qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo de número 27. Alguém pode ler para nós? Evangelho de João, glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Antes de qualquer coisa, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Antes de tomar uma decisão precipitada, que lá na frente você vai pagar um preço, e um preço muito caro, ouça a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, estar pronto para ouvir. Tem muita gente que quer falar, que quer colocar para fora, mas lá em Tiago 1,19 diz que nós temos que estar pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, que nós não façamos, irmãos, como o povo de Israel, que por causa de não ouvir a voz de Deus, pagou um preço no deserto. A vontade de Deus é que você esteja com Ele, ande com Ele, esteja na presença dEle. Dispensa essas amizades que não vai te agregar nada espiritualmente. Mas pastor, o senhor quer que alguns você vai ter que riscar assim, riscar, e não vai ter mais convívio, não tem como. Essa semana, irmãos, olha só para você ver, quinta-feira eu saí daqui, eu fui resolver umas coisas, deixei o Ronaldo aqui no culto, dirigindo o culto. Enquanto eu estava indo lá para a sede resolver algumas coisas, eu encontrei um amigo meu que há muitos e muitos anos eu não via. E nós andávamos juntos, sabe? Aquela pessoa que andava assim, junto. O dia que não se via, parecia que estava faltando alguma coisa. Nós estudávamos junto, acabamos o colegial, mas estávamos sempre juntos. Se eu falar para a Graziele sabe quem que é. Mas uma pessoa, irmãos, que eu risquei, sabe, assim, e às vezes a pessoa fica até achando que a gente é metido, é isso, é aquilo, agora porque está na igreja. Não é não, irmãos. Mas só que eu vi ele de longe essa semana, muitos anos, mas muitos anos que eu não a via. E eu encostei o carro perto dele, e só dele ouvir minha voz ele me reconheceu, e me chamou pelo apelido. Eu falei, não, essa pessoa aí morreu, agora só ficou o André. E eu fiquei sabendo que ele está com depressão, por algumas pessoas, e eu disse para ele, olha, quando você puder ir na nossa igreja, nós estamos lá para poder te receber, viu? E ele ficou feliz e ele prometeu que vai vir aqui, irmãos. Mas chegou um dia que eu não pude mais andar com aquela pessoa. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração pela sua vida.
Você que precisa entender a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia! Eu não quero te constranger. Se você não quiser vir aqui, tudo bem. Eu oro daí mesmo. Mas se você vir até aqui, eu quero fazer uma oração para você. Amém? Quero convidar a amada igreja, por gentileza, se colocarem de pé. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se você não vir, eu vou orar do mesmo jeito. Aleluia! Qual que é a finalidade dessa oração? Que a partir de hoje você comece a entender a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus, Ele quer contigo. Amém? Você pode fechar seus olhos? O Samir está vindo aqui. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Você pode fechar seus olhos? Coloque a mão assim no seu coração. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus, nós sabemos o amor tão grande que o Senhor tem para conosco, Pai. Mas é necessário, Senhor, nós estarmos, ó Deus, no centro da vontade que Deus tem nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Que nós, Senhor, não tenhamos, ó Pai, tomar decisões, Senhor, precipitadas, mas que nós continuamos, ó Pai, naquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai, naquilo que Deus tem para nossas vidas, que o Senhor mostre para nós, ó Pai, para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, que o que Deus tem para ele é coisas grandes, coisas preciosas, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, ó Pai, que Deus está dando, Senhor Jesus, condições para nós entendermos a vontade de Deus. Continue trabalhando, continue, ó Pai, operando, Senhor, de uma forma muito especial, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.